Bom dia, minha irmã. Deixa esse louvor tomar conta de você nesta manhã. O vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Amém. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome. É poderoso esse nome, minha irmã. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. É invencível, inigualável. Para sempre, para sempre. Tu é a glória, acima de todo e qualquer nome. Declare aí na sua casa. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, mais forte que tudo é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O nome sobre todos os nomes, o nome que está acima de todos os outros nomes, Jesus, aquele que veio para lavar os nossos pecados, aquele que veio para fazer tudo novo de novo, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos juntas, reunidas aqui nesse devocional, criado para falar de ti, do teu amor, da tua misericórdia, para nos corrigir, para nos orientar. Pai, eu apresento nesta manhã de quarta-feira, cada uma das minhas irmãs aqui presente, o coração de cada uma delas. Eu não sei o que elas carregam, eu não sei quais são as necessidades de cada uma, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que nos conhece profundamente. Então eu te apresento as suas filhas, as suas joias. Pai, fala conosco nesta manhã. Fala conosco de uma maneira que o Senhor ainda não falou. Trata conosco, nos corrige, nos oriente, nos direcione. Pai, nós precisamos de Ti. Nós entendemos que sem Ti é impossível caminhar. Trata conosco nesta manhã. Nós estamos aqui reunidas para Te entregar as primícias desse dia. Nós voltamos o nosso coração e o nosso olhar para Ti nesta manhã.
Espírito Santo, tu tens toda e total liberdade aqui no meio de nós. Fala conosco, nos direciona, nos orienta, que as sementes que forem lançadas hoje aqui possam encontrar um solo fértil no nosso coração, para que seja multiplicada na nossa vida e na vida das próximas gerações. Anjos do Senhor, que fazem parte desse ministério, acampem neste momento, nesse lugar físico, e acampem nesse momento na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração, na sede das nossas emoções, para que somente o que for da vontade do Senhor permaneça no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, nas nossas palavras, e neste local que foi preparado para dar glórias ao único que é digno de louvor e glória, Jesus Cristo. Pai, eu declaro nesta manhã, na autoridade de filha de um Deus vivo, bênçãos, saúde, cura física, emocional, espiritual. Que o Senhor alcance cada uma dessas minhas irmãs aqui presente e dá o alívio do cansaço e dá esperança mediante a dias difíceis, desafiadores. Concede a cada uma de nós, aumente a nossa fé, aumente o nosso grau de obediência, que os nossos olhos se voltem para Ti e somente para Ti. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você fala aí amém. Amém, minha irmã. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Sejam bem-vindas. Me posicionem aí se estão me vendo e ouvindo bem. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com você. Hoje, quarta-feira, nós estamos caminhando sobre mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar, conhecer um pouquinho mais da história de Isabel. Isabel, a mãe de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que veio anunciar a vinda do nosso Salvador. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Então já pega seu caderno, já pega sua palavra, pega seu cafezinho aí, se prepare que hoje nós vamos ter grandes lições da vida de Isabel, né, da obediência de Isabel, da fé de Isabel. O quanto o Senhor tem falado conosco a respeito de fé, né, minhas irmãs? E eu quero começar com essa pergunta aí pra gente avaliar o nosso grau de fé, né? Primeiro, o que é fé? O que você entende como fé, né? O que é fé para você? Vou falar o meu conceito de fé. Fé é você continuar acreditando em algo que os seus olhos naturais ainda nem viram. É trazer à existência aquilo que ainda não é real pelos olhos naturais, mas que pelos olhos da fé, pela esperança que eu encontro em Jesus, eu sei que no momento certo, no tempo oportuno, o melhor será feito. Isso é fé na minha visão, diante de tudo que eu venho aprendendo, lendo, ouvindo, né? E para você, o que é fé? Responde aí para você, nem precisa colocar aqui. Responde aí no seu caderno, responde aí falando. Bom, fé para mim é isso, isso e isso. Baseado no seu conceito de fé, de 0 a 10, dá uma nota para o seu grau de fé no dia de hoje. Quanto você considera que você é uma mulher de fé? Quem quiser compartilhar, compartilha aí nos comentários. Quem quiser só anotar no caderno, anota, né? O seu grau de fé hoje, de 0 a 10. O quanto você se considera uma mulher de fé?
as coisas não estão dando tão certo como eu gostaria, né? Tá um pouco desafiador, mas eu acredito, eu creio que eu sirvo um Deus do impossível. Hoje, quando a gente for passear aqui pela história de Isabel, nós vamos ver mais uma vez o agir de um Deus impossível, né? De um Deus que faz, de um Deus que não depende das circunstâncias, do tempo, do espaço, do momento, não. É um Deus que faz, é um Deus que é fiel àquilo que Ele tem para cada uma de nós, né? Ontem eu ainda estava falando aqui no nosso estudo bíblico, todas as terças-feiras às 19h30, né? Nós temos um estudo bíblico aqui na minha casa, vocês são convidadas para vir, né? E ontem o tema foi: da onde virá o meu socorro, né? Nós meditamos muito no Evangelho de Lucas e nós meditamos também em Salmo 121. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, né? E ontem nós fizemos essa meditação de quanto nós estamos colocando a nossa expectativa de socorro na mão humana e deixando de voltar para Deus, que não depende de circunstância, que não depende de tempo, que Ele faz. Mas às vezes o fazer de Deus na nossa vida, né? A gente estava falando sobre isso ontem. Muitas das vezes vai contra aquilo que eu julgo ser correto. Porque a minha mentalidade, lembra que ontem eu falei, não precisa você entender, basta você obedecer? A minha racionalidade nem sempre vai de encontro àquilo que o Senhor tem para mim. Às vezes eu não vou entender, às vezes eu não vou compreender. Às vezes Deus vai me pedir para fazer coisas que eu me acho incapacitada de fazer. Às vezes Deus vai nos levar a abandonar certos comportamentos, certos relacionamentos, que você fala assim, meu Deus, será que isso é de Deus? Né? Mas é porque Ele já viu, já ouviu coisas, conversas, comportamentos que eu e você, na nossa capacidade lógica, no nosso raciocínio lógico, nós ainda não temos um entendimento, né? Então nós precisamos começar a andar em fé e obediência. E hoje, com Isabel, nós vamos aprender isso. Fé e obediência. Então eu gostaria que você abrisse, nós vamos ler mais uma vez Lucas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1. Deixa eu ver o que eu vou ler aqui primeiro. Do versículo 5 até o versículo 25. Abram aí Lucas 1, 5, 25. Para você entender toda a história de Isabel, tarefinha de casa, anota aí também. Lucas capítulo 1, versículo do 5 a 80. A história de Isabel está toda nessa passagem que eu coloquei. Lucas 1, 5, 80. Toda a passagem você vai ler depois na sua casa. Agora nós vamos caminhar Lucas 1, versículo 5 ao 25. 25. Quem encontrou, digita amém aí, que eu vou entender que você já encontrou. Amém, amém, amém. Isabel, hoje nós estamos falando sobre Isabel, tá? Então diz assim, ó. Amém, né? Vou começar com o sacerdote judaico Zacarias, que viveu quando Herodes era o rei da Judeia. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Se você tiver aí com a sua caneta, você vai sublinhar essa frase. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas
aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Se observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor, Zacarias e Isabel eram obedientes aos mandamentos, aquilo que o Senhor mandava fazer. Não era isso? Então já anota aí. Eram um casal obedientes às leis e aos mandamentos do Senhor. Então, Isabel era uma mulher obediente. Olha o versículo 7. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e ambos já estavam bem velhos. Vamos raciocinar isso aqui juntos. Eles não tinham filhos, e a palavra fala que ambos, tanto Zacarias quanto Isabel, já estavam bem velhos. Naquela época, o que representava ter muitos filhos, né? Se você ler um pouquinho da palavra, você vai ver, né, que naquela época tinham-se muitos filhos, né? Por quê? Os filhos naquela época representavam, além da fertilidade, representava a bênção do Senhor sobre aquela família, sobre aquele casal, né? Então, vem comigo para você não se perder. Imagina para Isabel e Zacarias, numa época, numa cultura, né, em que era próspero, em que era de bom agrado ter muitos filhos, o que representava a infertilidade de Isabel para aquela cultura daquela época. Era um fardo, era difícil, né? E poderia sim ser motivo de vergonha e de desonra para aquela cultura daquela época. Mas nós vamos ver que mesmo carregando essa adversidade, mesmo lidando com o peso da infertilidade, com o fardo da infertilidade, né? Isabel, ela era uma mulher fiel a Deus. Buscava a Deus em oração, em retidão, em obediência. Agora eu vou parar aqui um pouquinho. Como é você diante das infertilidades da sua vida? Isso veio ao meu coração agora. Como você, mulher, se comporta diante das infertilidades da sua vida? Quando você ora por determinada área da sua vida e você não vê frutos ainda com seus olhos naturais. Você não vê. Você ora, você olha para a situação da sua vida e você fala assim, essa área aqui da minha vida, ela está infrutífera. Um exemplo, a área financeira, a área emocional. André, eu oro, eu faço, eu busco e essa área não dá frutos, eu não consigo sair daqui. Como você se comporta? Faz essa pergunta aí, quem tá com o caderno, anota aí. Quem sou eu diante das infertilidades da minha vida? Porque todas nós passamos, minhas irmãs, por períodos de infertilidade. No nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa vida financeira, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Sabe aquele momento que você olha e você fala assim, parece que eu não avanço, eu ando e não saio do lugar? Alguém já passou por isso ou foi só eu? Como você se comporta? Você permanece fiel a Deus, buscando ainda mais em oração, em retidão, falando, Pai, me mostra, por que não vai? Por que eu não consigo sair desse lugar? Ou você simplesmente joga a toalha e fala assim, pra mim já deu. Chega, eu não vejo a mão de Deus aqui, eu não consigo ver resposta de Deus nas minhas orações. Eu vou abandonar. Ah, o que tem, Andréia? Eu vou separar hoje, amanhã eu já caso de novo. E vira aquela bola de neve. O que tem? Tá todo mundo fazendo isso mesmo? Deixa eu te falar uma coisa, olha pra mim.
Você não é todo mundo. Já começa por aí. Sabe aquela frase que as nossas mães falavam para nós? Ah, mamãe, todo mundo vai. Minha mãe falou muito pra mim. Ok, você não é todo mundo. Para de achar que você é todo mundo. Que você tem que ir. Maria vai com as outras, sabe? Olhe para você hoje. Olhe para você. E examine como é o meu comportamento quando a minha área XYZ está passando pelo processo de infertilidade. Como eu me comporto? Os nossos comportamentos, minhas irmãs, dizem muito sobre nós. Porque é muito fácil, eu falei isso aqui um dia atrás aí do devocional, é muito fácil eu proclamar, eu decretar, eu estar feliz, eu tratar os outros bem quando a minha conta tá gorda. Eu abro meu aplicativo, tá tudo positivo lá. Quando a minha geladeira tem alimento, quando o meu casamento tá tudo bem, isso é muito fácil. Quando tá tendo saúde na minha casa. O desafiador é você continuar fiel, é você permanecer fiel a Deus quando tudo parece estar dando errado. Quando algumas áreas da sua vida está passando pelo processo de infertilidade. E Isabel nos ensina, mesmo passando por um período de vergonha, de desonra, né? Porque era cultural ter muitos filhos e aquele casal experimentava um período de infertilidade. Não vinham os filhos. E a palavra fala que os dois, ambos estavam bem velhos. Eles poderiam sim falar, não, jogou a toalha, acabou, para nós não dá mais. Quantas coisas você tem abandonado na sua vida porque você olha para você e fala assim, tô velha, não vou começar um curso novo, não vou começar a ler a palavra, para mim já deu, já passou o tempo. Olha o que Isabel nos ensina, a permanecer fiel, coloque aí, permanecer fiel a Deus, mesmo diante da infertilidade. Eu não vejo, meus olhos não veem, eu não presencio o milagre, eu não presencio o mover, mas pelos olhos da fé, eu continuo fiel a um Deus, que é um Deus do impossível. Se você estava aqui ontem, você vai ver o Deus do impossível agir na vida daquela Virgem Maria. O que o Senhor fez na vida daquela jovem, só Ele podia fazer. Homem nenhum conseguiria fazer. Aí eu volto o que a gente estudou aqui ontem. Onde estão as minhas expectativas? É no homem ou é no Deus? Como eu tenho sido, como eu tenho permanecido fiel, mesmo diante da infertilidade que porventura eu esteja passando? É para você responder essa pergunta. Não precisa responder para mim, não, responde aí para você. Hoje o devocional é um devocional de autoanálise conosco mesmo. Olha lá, no versículo 8. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora do pátio do templo, orando enquanto o incenso estava sendo queimado. Versículo 11. Zacarias estava no santuário quando de repente apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração. Que Deus ouviu a sua oração. Peraí. Então, se Deus ouviu a oração, era porque Zacarias orava, pedindo um filho. Pedindo filhos. Ou pedindo um filho. Eles oravam. E eu imagino quanto tempo eles oraram por isso.
uma vez que a palavra nos fala que eles estavam bem velhos. Quantos anos eles devem ter permanecido fiéis, orando, dia após dia, né? Não está na palavra, agora eu trago para mim, jejuando, suplicando, pedindo filhos. E aquele anjo apareceu e falou, sua oração, dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração. Isso mesmo, gente. Se você está entendendo a mensagem, você faz o que essas meninas estão fazendo aí, ó. Sobe foguinho aí nessa tela. É isso que eu quero que você entenda. Isso faz aqui eu entender que você está entendendo. Entendeu? Entendeu? E sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele. Muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Repete aí, cheio do Espírito Santo. Antes mesmo do seu nascimento. Cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Guarda essa informação, porque lá na frente você vai entender. E convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. João Batista veio como precursor de Jesus. Ele veio para anunciar a vinda de Jesus. Olha a grandiosidade do nascimento de João Batista. Para a nossa geração, para aquela geração que veio depois dele. O quanto o nascimento de João Batista impacta até hoje na nossa vida. Ele veio para anunciar. O quanto, eu quero que você entenda isso. Presta atenção. O quanto o ventre de Isabel foi usado por Deus, foi escolhido por Deus. Porque lembra que eu te falei, eu e você, nós não fazemos filhos, é Deus que os faz. É Deus que os faz. E usa a nossa genética do papai e da mamãe para formar o bebê. Mas é Deus que sopra o Espírito para que haja vida. E uma vida que veio para anunciar a vinda de Jesus. E nós vemos através da palavra. Olha aqui. Será cheio do Espírito Santo e convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor, o seu Deus. Quantas almas João Batista ganhou para Deus. Olha a importância da vinda num ventre que há muitos anos foi considerado infértil, estéril. E aqui a gente pode fechar com o que ontem eu falei de Maria. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Às vezes a gente ora. André, eu tô orando há anos para a conversão do meu marido, para a conversão dos meus filhos. André, há anos. A gente sabe quantos anos eu orei e jejuei para que meu marido parasse de beber? 9 anos. Eu orei e jejuei. Fazia oração da madrugada, jejuava. Não era bem da forma certa, porque eu não tinha na época o entendimento que eu tenho hoje. Mas eu orava, eu jejuava, né? 9 anos. E às vezes você tá aí orando, jejuando, né? Há meses, há dias e já tá querendo jogar a toalha. Olha o que Isabel nos ensina, o que esse casal nos ensina. Olha lá o versículo 18. Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade? Eu já sou um homem velho e minha esposa também é muito idosa.
Olha 19, então o anjo disse: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou a você para transmitir essas boas obras. Olha o 20. E agora, porque não creu em mim, você vai ficar mudo, incapaz de falar até a criança nascer, porque as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. A palavra fala que até o nascimento de João Batista, Zacarias, o pai, ficou mudo. Por quê? Porque ele não acreditou na profecia do anjo. Traz para nós aqui. Traz para nós. Quantas vezes eu e você, presta atenção, irmã. Quantas vezes eu e você, por não acreditar e por não avançar naquilo que o Senhor entregou para nós, nós nos calamos. Nós fechamos o nosso coração. Nós fechamos os nossos ouvidos, nós fechamos os nossos olhos, nós fechamos a nossa boca. Quantas vezes, minha irmã? Quantas vezes? E nós pagamos um preço, assim como Zacarias também pagou. É forte. Eu não sei se você está entendendo. Coloca aí um foguinho aí se você está entendendo. É muito forte. Olha o 21. Enquanto isso, o povo do lado de fora estava esperando que Zacarias aparecesse e procurava saber por que estava demorando tanto no santuário. Quando ele finalmente saiu, não podia falar com eles e viram pelos seus gestos que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias permaneceu no templo os dias restantes do seu serviço e depois voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Lembra daquele dia que a gente conversou aqui sobre gerar no secreto? Isabel gerou no secreto esses 5 meses. Ela não saiu de casa. Olha o 25. Como o Senhor é bom, ela dizia. Ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos. Mais um ensinamento. Aquela mulher, ela se sentia humilhada. Pensa numa cultura onde os filhos, vinham para outras famílias e eles não tinham filhos. Ela se sentiu humilhada, mas o fato dela se sentir humilhada não a afastou de ser obediente e de manter a sua fé diante de Deus. Ela continuou louvando, ela continuou agradecendo, ela continuou profetizando, ela continuou acreditando num Deus que pode tudo. E quando enfim ela engravidou, vamos colocar aí, ela já estava idosa, quantos anos, mais uma vez, essa mulher orou, essa mulher pediu, essa mulher suplicou: papai, pai, Deus, me dá um filho. Essa mulher viu as outras mulheres, as outras famílias grávidas, engravidando, parindo, depois grávida de novo, e ela olhava para ela e ela não tinha filhos. E ela olhava para o seu esposo, aleluia, e o esposo às vezes triste. Todos têm filhos, todos vão ter descendentes e eu não tenho. Mas Deus olhou para aquele coração obediente e fiel, aquele coração cheio de fé, aquele coração que não se fechou diante do não de Deus naquele momento, que se manteve firme, fiel, que orou, que jejuou, que falou: eu não abandono Deus, Ele não me abandona. Pode ser que não seja agora, mas que vai vir sobre mim, vai. E na fase de estar idosos os dois, a promessa de Deus se cumpriu, porque a promessa de Deus, se eu e você permanecermos fiel, ela vai se cumprir. Se eu e você andarmos em obediência, ela vai se cumprir. Sabe o que acontece conosco, minha irmã? É porque a gente, vou usar uma palavra bem que todo mundo usa, a gente bambeia. A gente não é firme
Dá um sopro, ai, eu vou morrer, ai, Deus não gosta de mim. Se mantenha firme. Eu não sei se a sua promessa vai vir hoje, vai vir amanhã, vai vir na sua velhice. Mas se você se manter firme e fiel, ela vai vir, porque Deus, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. E aquela mulher, ela teve um momento de louvor e adoração. Olha como ela falou, como o Senhor é bom. Ela dizia, Ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos. Ela louvou, ela agradeceu. Isabel tinha um coração grato. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das adversidades, Isabel tinha um coração grato. E você? Você só agradece a Deus quando as coisas saem do seu jeito? Ou mesmo quando as coisas aparentemente estão desabando? Você renega Deus, você fala, não, isso aqui não é de Deus não. Como você se comporta? A infertilidade daquela família não os impediu de continuar fiéis a Deus. Não os impediu de continuar caminhando na presença de Deus. E você? Hoje o Senhor pergunta para você, o quanto você tem sido fiel, minha filha? Obediência, adoração, fé que move montanhas. Lá no início nós vimos que os dois eram conhecidos, né? Porque observavam todas as leis e mandamentos e eram pessoas piedosas aos olhos de Deus. E você? Quando o Senhor olha para você, para a sua vida, o que Ele vê? O que Ele vê? Um coração grato, um coração que louva mesmo diante das situações adversas. Vamos caminhar só mais um pouquinho para eu te trazer as lições que Isabel nos ensina. Lá no versículo, no mesmo capítulo, lá no versículo 39. Volta um pouquinho só no 36, que a gente leu ontem. Diz assim, ó, além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. Isso nós lemos ontem. Eu tô lendo aqui prima nessa versão. Nesta outra versão aqui, ó, tá assim, ó, também Isabel, sua parenta. Eu não sei como que tá aí na sua Bíblia, se tá prima, se tá parenta, né? Eu até tava me questionando assim, aonde que tinha falando de prima. E nessa versão aqui tá falando de prima. Então, né, Isabel era prima de Maria. E aí, olha lá no 38, no 39. Uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas à região montanhosa da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Maria foi ao encontro de, vamos colocar a sua prima, porque a palavra diz aqui que é prima, ao encontro de Isabel. E olha o que aconteceu. Lembra que eu falei, guarda aquela informação, que ele, antes de nascer, antes do nascimento, João Batista já seria cheio do Espírito Santo. Olha aqui. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel, João Batista, agitou-se dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou, olha o que Isabel falou ao encontrar Maria: você é abençoada por Deus entre as outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visite. Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouvi sua voz de alegria, o meu bebê moveu-se dentro do meu ventre.
Você creu que Deus faria o que disse, e por isso é que ele deu-lhe essa maravilhosa bênção. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele prestou atenção na humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações vão me chamar de bendita de Deus, pois o poderoso fez grandes coisas comigo. Santo é o seu nome. Ela não se engrandeceu. Maria rendeu toda a graça, todo louvor. Aqui nós vemos duas mulheres louvando e prestando graças a Deus, que é o único digno de louvor. Vocês entenderam? As duas louvaram, as duas entraram ali em comunhão, as duas adoraram, as duas prestaram culto ao Deus. E as crianças se alegraram dentro do ventre que estavam os primos, o precursor e o Messias. Que lindo! Cheios do Espírito Santo. Isso traz algo ao meu coração. Isso fala muito ao meu coração. Eu tenho lido muito sobre aborto. E o meu coração tem entristecido muito com a nossa nação, que tem altos índices de aborto. Se João Batista e Jesus ali, eles se comunicavam, eles tiveram aquele primeiro contato, eles se alegraram dentro do ventre das mães. Imagina os bebês. Meu Deus. Os bebês que estão sendo abortados na nossa geração, que estão sendo arrancados de dentro do ventre das suas mamães. Oh, Deus. Isso me dói a alma, porque quando eu li isso aqui, eu achei lindo. O precursor, aquele que veio para anunciar, e o próprio Jesus, eles se comunicaram ali dentro. Ai, gente, que lindo. E que forte quando a gente entende o que realmente está acontecendo na nossa nação, em questão do aborto. Eles se comunicavam ali. Os bebês sentem. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Maria serviu Isabel, Isabel também serviu Maria. Elas se ajudaram. Agora lá no versículo 76 diz assim, ó: e você, menino, será chamado de profeta de Deus Altíssimo, porque irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Isso diz de João Batista. Olha o 77, você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Agora eu te pergunto, qual era a mensagem que João Batista pregava? Quem sabe? Qual era a mensagem que João Batista pregava? Eu te pergunto, vocês sabem? Qual era a mensagem que ele pregava? Arrependimento. Olha o que ele falava. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. 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 E ele preparou o caminho de Jesus. E houve comunhão entre aquelas mães. E houve louvor. E houve honra ao único que é digno, Deus. Lembra que eu falei ontem? Cada um tem que ocupar o seu lugar. Maria, ela própria entendia que tudo o que aconteceu na vida dela, aquele mover,
era para a honra e glória de Deus. Ela nunca se gloriou. Ela mesma falava: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele prestou atenção na humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações vão me chamar de bendita de Deus, pois o poderoso fez grandes coisas comigo. Santo é o seu nome. Nem ela olhou para ela e se engrandeceu. Ela entendia que é porque Deus olhou para ela e viu nela um coração humilde, um coração obediente, que tudo aquilo estava acontecendo. Anota isso aí. Depois você vai ler, tá? Lucas capítulo 1, do 5 ao 80, fala sobre a vida de Isabel, fala sobre o nascimento de Jesus. Mas olha aí as lições de Isabel. Seja uma mulher de oração. Anota aí, irmão. Seja uma mulher de oração. Seja uma mulher que ora. Seja uma mulher que tenha secreto, independente se você está vendo os seus pedidos de oração se concretizarem. Continue orando. Está sofrendo? Louve, ore. A sua oração, ela sobe como incenso para Deus. Não ore só quando você está precisando de algo, não, irmão. Tenha o hábito de orar todos os dias. Independente se a coisa está boa ou não. Ponto 2. Valorize a sua maternidade. Nós vamos ver no decorrer dessa história, desse acontecimento, o quanto Isabel e o quanto Maria, que nós falamos ontem, levaram a sério a maternidade. Sim, a maternidade é um chamado especial e sagrado. Valorize a oportunidade que Deus te deu de ser mãe. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Mostre, influencie positivamente a sua próxima geração. Permita que seus filhos te vejam orando. Leve os seus filhos, acompanhe os seus filhos. Discipule os seus filhos na palavra de Deus. Sirva aos outros com amor e generosidade. Ela podia simplesmente falar assim: não, eu estou grávida, eu não posso ir lá na casa de Isabel, né? Que eu acredito, naquela época não tinha carro, era tudo muito distante. Deve ter andado muito tempo para chegar lá, para servir a sua prima. Eu estou grávida, eu não posso não. Maria não mediu esforços, Isabel também não mediu esforços para ajudar umas às outras. Hoje em dia, quando você fala assim, ô fulano, vem cá me ajudar. Fulano, nós vamos fazer uma obra para arrecadar alimento. Vamos no sábado comigo pedir, sair na rua pedindo, né, alimentos, agasalhos para a gente doar para as pessoas. As pessoas estão pouco dispostas a servir. Nós aprendemos com essas duas mulheres a servir aos outros com amor e generosidade. E principalmente aqueles que são vulneráveis e necessitados. Aquelas pessoas que de fato precisam de mim, de você. Quando você tem servido com amor, com generosidade, tomando como exemplo Maria e hoje Isabel. É para você pensar aí. Outro ponto. Eduque e discipule as futuras gerações. Faz menção à nossa maternidade. Como você tem educado, como você tem preparado os teus filhos, os jovens, as crianças. Você tem olhado um jovem, uma criança fazer alguma coisa errada e simplesmente você tem falado assim: não é meu filho, eu não tenho nada a ver com isso? Ou você tem ido, se posicionado em amor e mostrado o caminho que deve ser seguido? Mostrado, valorizar as nossas futuras gerações? Buscado pegar na mão de outras mães e falar: vamos juntas, vamos preparar, vamos educar, vamos mostrar? Ou você tem deixado o mundo assumir uma responsabilidade que é sua
que Deus te deu. Outro ponto grandiosíssimo: louve e agradeça. Nós vemos duas mulheres louvando e prestando e dando honra ao único que é digno de honra, a Deus. Nós vimos Isabel em momentos desafiadores, no momento em que era de humilhação para ela cumprindo os mandamentos e em profunda oração. Eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente as leis e os mandamentos do Senhor, mesmo não recebendo aquilo que era do agrado daquele casal. Eles se manteram fiéis à palavra de Deus. Para a gente encerrar, encontre forças na promessa de Deus. Isabel encontrou. Durante a sua esterilidade, durante aquele momento de infertilidade, ela permaneceu fiel, ela encontrou forças. Porque tinha uma promessa sobre ela e ela acreditava. E quando a gente tem uma promessa sobre a nossa vida, essa promessa, ela fortalece a mim e a você nos tempos de dificuldades e nos tempos de incerteza. Louve em todo momento, coloque louvor na sua casa. Agradeça, abra a sua boca e fala: Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo dia de hoje, por essa dificuldade que eu estou passando, porque eu sei que eu vou passar e eu vou vencer para a honra e glória do nome do Senhor. Fez sentido aí, minha irmã? Quantas coisas nós aprendemos com Isabel hoje, né? Fez sentido para a sua vida? Para mim fez muito sentido. Muito, 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 muito. E como eu preciso aprender com Isabel. Eu sei muito pouco. Eu quero ser mais parecida com a fé e obediência de Isabel. Amém? Fez sentido? Coloca aí nos comentários o que você aprendeu hoje que foi forte ao seu coração. O que você aprendeu? Nós precisamos pedir hoje, nesta manhã, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ser uma mulher de oração, uma mulher que valoriza a maternidade, uma mulher que sirva aos outros com amor e generosidade, uma mulher que eduque e discipule as nossas futuras gerações, uma mulher que louve e agradeça, independente da situação, e uma mulher que encontre forças na promessa que Deus tem para cada um de nós. É o que eu desejo para você. É o que eu desejo para você e para mim também. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém? Amanhã a gente volta às 6h57 da manhã. Você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, né? O devocional fica salvo lá. Amém, glória a Deus. Se inscreva lá no canal, né, para o YouTube entender que é conteúdo relevante e levar para mais mulheres também se abastecerem desta palavra. Ontem eu fiz o sorteio do livro, esse aqui. Tem o ganhador já nos meus stories, a ganhadora. E esse mês nós vamos ter também, ele não tá aqui, mas é a isca de Satanás, né? Eu vou te presentear. Então, comenta nos posts, curte os posts, depois eu vou escolher um post e vou sortear o livro baseado naquele post lá. Então, você precisa estar lá ativa no que eu postar no meu feed. Amém? Livro maravilhoso também. Irmã, ver seu coração. Fica na paz, tá? Amanhã a gente volta às 6h57 para aprender mais com essas mulheres da Bíblia. Glória a Deus. Beijo. Deus abençoe seu dia. Amo cada uma de vocês. Fica com Deus. Até amanhã.